Como o diagnóstico do autismo impacta a vivência familiar? Olá, eu sou Marcos Petri, este aqui é o Diário de um Autista e no vídeo de hoje nós vamos mergulhar em um assunto muito importante, mas muito difícil para as famílias. Como o diagnóstico do autismo impacta a vivência familiar? Nós temos que observar isso pelo prisma do luto do filho ideal. Os pais se preparam a vida inteira para ter um filho tido como ideal, um filho com espelhos na vizinha, no vizinho, no primo. Toda a família tem uma criança se desenvolvendo e que salta aos olhos do pai e da mãe, principalmente quando é primeiro filho. Mas ao menor sinal de mudança, todo aquele plano é desfeito e vem as incertezas sobre o que irá acontecer. E as coisas que permanecem são ínfimas, porque a mudança é mais constante do que a própria capacidade de se adaptar das famílias, principalmente. As mães absorvem muito essa mudança, tendo seu papel questionado. A mulher ia até a comunidade, se preparou para ter seus hobbies conciliados com mostrar o bebê, interagir com a criança e com a comunidade, galgando novos degraus e novos papéis para essa criança também, mas quando ela vem ao mundo autista, algo é diferente. A expressividade da criança muitas vezes não ajuda a mamãe a ir até a comunidade buscar estímulo. E esse estímulo passa a fazer falta, porque a criança se retrai cada vez mais e onde ela mais precisaria de apoios, ela menos recebe. A situação financeira, principalmente da mulher, ela muda, porque para esses hobbies que eu comentei para vocês, que muitas vezes teriam que ser conciliados ou idealmente seriam conciliados junto com a criação da criança, eles passam também a demandar a situação financeira. Então, uma situação financeira que seria planejada para envolver essa criança, levar ao parque, levar ao acampamento, ao retiro, começa a se chocar com a realidade da dúvida. Será que o meu filho, será que a minha filha no espectro vai precisar de tratamento? Quanto é que custa esse tratamento? Qual é o trâmite logístico que eu vou ter que fazer? Eu gastarei mais combustível? Eu gastarei mais tempo de trabalho? Será que eu continuarei trabalhando fora? Todas essas questões são muito acirradas também pelo meio da comunidade, pois as mulheres que me assistem, muitas delas, veem a sua situação social ter uma ruptura. Muitas pessoas cobrando, quando é que tu vais voltar à plena forma? Quando é que tu vais voltar a fazer um trabalho mais arraigado, que tu tenhas como sonho? Muitas mamães acabam diminuindo a chama dos seus sonhos para os seus filhos. E se pensa muito se deve fazer isso e terceirizar o trabalho de cuidar de uma criança que necessita de um olhar especial, ou se deve assumir as rédeas desse novo desafio. E eu fico com a segunda opção, porque ao assumir as rédeas de um novo desafio, uma nova mãe surge. No começo é difícil, porque é natural do ser humano se arvorar naquilo que ele conhece. O desconhecido, pelo contrário, ele gera o impulso de lutar, negar ou fugir. Mas se a gente refrear o impulso de negar, logo as novas características do autista saltam aos olhos e a mamãe, principalmente ela, se reconfigura para a nova situação social. No cerne da família existe muita adaptação e a criança autista ela vai galgando degraus, vai convencendo-se que a casa é o ambiente para preparar para o mundo. Mas a mamãe, o papai, precisam estar unidos para dar o apego que a criança precisa até desenvolver todas as habilidades. E é aí que vem, junto com o luto do filho ideal, o segundo impacto. Muitos cônjuges não ajudam mamães. E essas mamães não conseguem desenvolver o sentimento de apego de maneira segura. Então a criança autista ela acaba crescendo insegura. E ela acaba crescendo com um sistema de atribuições que é como a gente explica os fenômenos ao redor de nós, muito externo. Ou seja, é tudo culpa do mundo. E eu não tenho um protagonismo. Isso não por culpa da criança, mas acaba sendo enraizado na parte inconsciente de sua mente. Nós temos que desafiar, então, o luto do filho perfeito com a exposição da situação. As mamães, principalmente, têm muita energia e elas podem partir disso
para convencer a comunidade de que sim, aquela criança precisará de toda uma configuração diferente, uma logística totalmente especial, uma situação financeira diferente, mas ofertará para ela grandes inovações. Na prática, isso significa que a mamãe muitas vezes irá doar 6 anos da sua vida mais produtiva para aquela criança. Mas em retorno, a criança retornará energias para a mamãe viver ao lado desse filho por muitos anos. Isso aconteceu aqui em casa. Minha mãe observou tudo que ela tinha, tudo que tinha construído de legado, seus hobbies, seus sonhos, e decidiu doar para mim. Muito mais de 6 anos, inclusive. Por horas a fio, prestando atenção às minhas demandas, dando o seu melhor e ainda mais. E isso trouxe o meu pai para junto, para ofertar os talentos dele também. E mais tarde trouxe o meu irmão mais velho junto. Fui crescendo nesse ambiente de amor, de propulsão, e me tornei uma pessoa mais autônoma. A autonomia precisa vir de algum lugar, e de vocês, mamães, é esse lugar privilegiado que ela vem. Vocês podem expor a história dos seus filhos, mas não com a postura de lamúria. Eu sei, o impacto dói, mas a dor ajuda também a gente a crescer e perceber que esse novo momento traz o melhor do pai, o melhor da mãe, sendo uma bênção, gerando na criança segurança e capacidade de observar a si mesmo. As estruturas da família têm essa capacidade de fomentar o melhor da gente. A gente chama de governabilidade familiar. Cada família, aí na realidade que vocês têm, pode adaptar os seus recursos e papéis para melhorar a atribuição da criança, para que a criança não ponha a culpa em si e não ponha a culpa do mundo pelo que acontece com ela. Pelo contrário, que ela comece lentamente a assumir as rédeas, a ter uma postura proativa e que catapulte a ela ao protagonismo, cada qual na sua fase de vida. Uma criança menor, ela vai ter protagonismos menores. Uma criança maior vai ter mais segurança e foco para protagonismos mais ousados. Talvez essa seja uma visão que ajude a amenizar o impacto do autismo para a família, principalmente no cerne da comunidade onde ela habita. Assim, nós podemos observar não só os déficits, mas os interesses da criança, fazer as mudanças de acordo com eles, fazer com que esses interesses trabalhem para melhorar o desenvolvimento da própria criança. Porque se nós queremos um autista protagonista e autônomo, se nós queremos que a casa seja esse lugar de protagonismo, a criança precisa ser pouco a pouco convidada. E quanto mais cedo se fizer isso, maior é a janela de oportunidades. 0 a 6 anos da tua vida mamãe, da tua vida papai são requeridos, porque é nessa idade que o cérebro está mais ativo, está se transformando. Nós não podemos pensar que o cérebro seja como um HD de computador, que depois de cheio não armazena mais informação. O cérebro é ao contrário, pessoal. Ele está sempre querendo mais desafios e mais informação. Para isso ele muda de forma, ele muda a sua configuração de neurônios, mas ele precisa ter desafiada essa avidez. O que eu vejo acontecer é que, doloridos pelo impacto do autismo, muitos pais não desafiam o cérebro do autista, porque ele é inflexível, porque a menor mudança vai fazer com que o filho tenha uma crise, chore e fique irredutível. E assim, seguem-se os dias até que a criança perca oportunidades de crescer e desenvolver-se. Quando nós estamos num caminho de exposição, como eu comentava há pouco, nós falamos com a criança sobre o seu autismo de uma maneira positiva e nutrimos o cérebro com experiências positivas também. Assim, quando a criança, quando vocês e até mesmo quando a comunidade lembrar que há um autista na sua família, ela vai lembrar que há uma porta aberta e que ela pode correr atrás de informações para entender da melhor forma possível aquela porta aberta. Se uma família consegue junta se autogovernar para ver nas rotinas diferentes valor, ela consegue se adaptar e consegue adaptar a família extensa, os tios da criança autista, os avós, e esses conseguem convencer mais pessoas, sendo olhos de fora da situação para buscar novos referentes,
para buscar, por exemplo, artigos, reportagens, webséries, canais como estes, para nutrir não só a família onde haja um autista, mas toda uma comunidade, toda uma cidade e, quiçás, todo um país. Mas é um processo de formiguinha, onde nós precisamos acreditar em cada passo. Primeiro, entendendo que as habilidades dos pais são o que as crianças necessitam, mas os pais precisam ouvir esse chamado da vida, precisam entender que muitas vezes o autismo é uma bênção. Observar o mundo de uma maneira diferente, aprender com seu filho autista, vai te impactar no futuro e vai fazer com que não só tu sejas um ativista dessa causa, mas que tu também aprendas, por exemplo, aqui em casa funciona muito isso que eu vou compartilhar com vocês agora, olhar para os detalhes, cantar uma canção com mais alegria, entender o que é uma canção através do hiperfoco do Marcos, entender o que é uma divisão dos tempos musicais e como isso modula o meu humor, entender até mesmo sobre a modulação do humor, porque às vezes nós nos vemos tão estáticos e tão previsíveis no humor, mas um autista vem para as nossas vidas e acaba nos mostrando. Eu mesmo, que sou autista, aprendo com outros autistas, então creio que vocês neurotípicos observarão isso com olhos muito mais brilhantes, muito mais querendo absorver e aprender, e por aprender transformar. A nossa família, ela é conectada com a comunidade, nunca se esqueçam disso. Então, se eu criar um clima de tristeza na minha casa, que vai vir, pessoal, mas tem que ser contraposto. Se eu deixar que o clima de tristeza fique lá, eu vou contaminar com tristeza toda a comunidade. E essa contaminação, podemos dizer assim, vai impactar a percepção dos autistas em todas as outras famílias. Então nós estaremos passando a imagem de que ter um autista em casa é um demérito, quando na verdade nós sabemos que não é. Basta que nós sigamos expondo o negativo das batalhas, com certeza, quão crassas, quão gigantescas elas podem ser, a escassez de apoios, que muitas vezes acontece, principalmente de 10, 15 anos para cá, que é basicamente o meu cenário, onde não se tinha nenhuma informação sobre o autismo. Nós temos que expor tudo isso, mas expor as vitórias também, na esperança de que essas vitórias abarquem a comunidade de não autistas inclusive, para que se eles não tiverem um filho autista, pelo menos eles consigam entender a diversidade humana como um construto positivo. Mas muitas vezes os pais não têm esses apoios, e por isso eu vim aqui compartilhá-los com vocês. As crianças que mais precisam são as que devem receber mais apoio, não só na intensidade, mas na explicação do que é o dia a dia. Uma mão amiga que ajuda na projeção do eu. É difícil para o autista expressar essa enormidade de sentimentos, mas se em casa ele tiver alguém que o faça, ele vai ter um exemplo para caminhar mais e mais longe. E quando ele perceber, estará mais desenvolto, estará não só caminhando, estará abrindo as asas na direção do horizonte. Pessoal, era esta a reflexão que eu queria compartilhar com vocês. Deixem nos comentários algo de positivo que um autista trouxe na vida familiar aí onde vocês residem. E deixem um joinha para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e o dispare para mais famílias e que elas façam essa mesma discussão que nós fizemos hoje. Um grande abraço, fiquem todos bem, tchau!